Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou gravando a aula de estados físicos, misturas e soluções para vocês, que faz parte do conteúdo da P1 para a matéria de física, participação de físico-química. Então, tentem estudar ela, sei que vocês só vão ter amanhã, segunda-feira, que à noite eu vou estar online para tirar dúvida sobre o conteúdo dessas aulas, tá ok? Então, bora começar. Bom, basicamente a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o que é a matéria. E a resposta é: matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, seja uma montanha, seja o piquark ou downquark, que são as menores partículas subatômicas atualmente conhecidas. Ok? Ou seja, matéria é tudo. Tudo que ocupar algum lugar no espaço é considerado matéria. Então, se eu pedir a definição de matéria para vocês, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Bom, aí eu tenho duas definições importantes, que é a definição de substância, que é uma forma de matéria que tem composição definida. Por exemplo, a água é uma substância, a amônia é uma substância, o cobre é uma substância, o NaCl é uma substância. Por quê? Porque aqui eu só vou ter H2O, aqui eu só vou ter NH3, aqui eu só vou ter cobre, aqui eu só vou ter NaCl, ok? Então, basicamente, é isso que determina a substância. Ou seja, a substância pode ser elemento ou composto. O elemento é uma substância que não pode ser encontrada de forma mais simples. Por exemplo, o oxigênio, oxigênio, elemento carbono, elemento hidrogênio. Eu não consigo quebrar sem destruir a matéria, sem destruir o átomo. E compostos são substâncias formadas pela combinação de elementos. Por exemplo, a água, que é a combinação de hidrogênio e oxigênio, o gás metano, que é a combinação de carbono e hidrogênio, certo? E nesse caso eu consigo separar os compostos por processos químicos, transformando os mesmos em elementos. Eletrólise da água, combustão do gás metano e aí por diante. Outra definição é de mistura, que é basicamente a combinação de duas ou mais substâncias, sendo que essas substâncias mantêm suas propriedades distintas. Aí é essa imagem que eu coloquei para vocês, eu tenho areia e pó de ferro. A areia continua sendo areia, o pó de ferro continua sendo pó de ferro. Ok? A areia não vai ser atraída por um ímã, o pó de ferro vai ser atraído por um ímã. Deu para entender? Então mistura é basicamente o termo de substâncias misturadas. Bom, basicamente misturas são diferentes compostos. Compostos são combinações de elementos químicos que só podem ser separados por processos químicos, oxidação ou combustão. Misturas são combinações de substâncias e podem ser separadas por processos físicos, filtração, catação, precipitação, separação magnética e assim por diante. Ok? Bom, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Presta atenção aqui no prefixo, ó, homo, quer dizer mesmo, certo? E hetero quer dizer diferente, ok? Então, o que são as misturas homogêneas? Ela vai ter a mesma composição em toda a extensão da mistura. É o que eu chamo de uma fase única. Essa definição aqui, ó, composição é a mesma em toda a extensão da mistura, é o que eu falo de uma fase, ok? As misturas homogêneas vão ter só uma fase: água, sal mais água, álcool mais água. E as misturas heterogêneas têm uma composição que não é uniforme, ou seja, em toda a extensão da mistura eu vou ter fases diferentes, composições diferentes. Por exemplo, areia e água. Eu vou ter areia no fundo, água acima. Óleo e água. Eu vou ter o óleo acima, aqui óleo e aqui água. Se eu pegar uma pontinho aqui, eu vou ver H2O. Se eu pegar um pontinho aqui, eu vou ver óleo, certo? Se eu pegar já essa mistura de NaCl e de água, certo? Eu misturei sal de cozinha aqui dentro. Se eu pegar uma amostra, quer seja aqui, quer seja aqui, quer seja nesse ponto, em todas elas eu vou encontrar NaCl, ok? Aí aqui fica uma perguntinha que eu fiz para vocês, ó. Aqui eu tenho gelo e aqui eu tenho água líquida.
Se a mistura é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Por quê, professor? Porque gelo é água no estado sólido, ok? E água é água no estado líquido. Então eu posso dividir, fazer um fluxograma para as misturas, que é o seguinte: a matéria ela pode ser dividida em misturas e substâncias puras. Se eu tiver uma mistura, por métodos físicos, eu separo as substâncias puras. Certo? Essas misturas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As substâncias puras podem ser separadas em compostos ou elementos, sendo que os compostos, utilizando métodos químicos de separação, eu consigo obter os elementos puros. Ok? Outra coisa importante é o estado físico. Nós temos 3 estados físicos da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso. Ok? Os comprimidos, por exemplo, na farmácia são sólidos. Comprimidos, pastas de gelatina e etc. Os líquidos, como xaropes, o neossoro, chás. Substâncias gasosas, como os compostos nas bombinhas de aerosol. Algumas substâncias com estados físicos diferenciados são as pastosas, como as pomadas. E algumas suspensões, que eu chamo de especiais, que é o gel, o aerosol de salicilato de metila, o cloreto Moura Brasil, o Epocler. Ok? São alguns exemplos de fármacos. Molecularmente falando, eu basicamente tenho no estado sólido, ó, o gelo aqui, os átomos formando uma rede cristalina. Tem cristais, eles ficam bem juntos um do outro com pouca vibração. Quando esse cara começa a entrar no estado líquido, essas moléculas elas rompem essa cristalinidade, elas continuam próximas, mas não estão mais fixas em uma posição única, elas têm movimentação, têm fluidez. Aí o líquido escorre. E quando eu entro no estado gasoso, essas moléculas passam a ter uma separação muito intensa, muito grande, o que faz com que tenha característica de gás. As transformações, elas têm nome também. Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu tenho um processo chamado de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, de vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E quando eu tenho uma passagem do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, eu chamo de sublimação. Ok? Esse é um slide repetindo o que eu falei no slide anterior. Bom, processos físicos e químicos. Os processos físicos não alteram a natureza ou identidade da substância. Por exemplo, propriedades físicas de uma substância são quais? Cor, ponto de fusão, ponto de ebulição. São possíveis de serem observadas sem alterar a composição ou identidade da substância. Eu consigo observar o ponto de fusão da água, a água passando do estado sólido para o estado líquido, medir essa temperatura sem mexer na molécula de água, sem mexer na estrutura química da água, certo? Basicamente isso que ele está dizendo. E os processos químicos, eles alteram a natureza ou a identidade da substância. Exemplo, cor da chama é uma propriedade química. Entalpia de ligação, quantidade de energia, de calor liberado pelo rompimento de uma ligação, é uma propriedade química. Uma das mais óbvias é a cor da chama, certo? Essa propriedade aqui, ó, cor da chama. Ela, basicamente, ocorre numa relação, que eu acho que eu falei em química geral para vocês, que é do excitamento eletrônico. Eu tenho um elétron, ele vai para um nível de energia superior, e quando esse elétron relaxa para um nível inferior de novo, ele libera um fóton de luz que tem uma cor específica, certo? Um comprimento de onda específico, uma cor específica. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter excitação do elétron e retorno do elétron, e normalmente a decomposição do material, da solução. Ou seja, se eu tenho um sal de NaCl, ou seja, um sal solúvel, certo? Na+, o cátion Na+, quando eu aquecer isso aqui, ele vai perder a característica, ele não vai ser mais Na+. Ele vai deixar de ser o sal, ele vai queimar, ok? Então eu observo uma transformação química. Isso tem ficado claro. Soluções. Pessoal, eu tenho misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Mas as homogêneas, elas têm uma especialidade, algo diferenciado, que são as soluções. Basicamente, todas as soluções são sistemas homogêneos, ok? Ou seja, sempre vai ser uma mistura homogênea.
formado pela combinação de duas ou mais substâncias, certo? Aí eu tenho uma separação. O soluto é quem se dissolve. Normalmente, ele encontra-se em menor quantidade. E o solvente dissolve o soluto. Normalmente, encontra-se em maior quantidade. Um exemplo é o sal de cozinha, ó, salmoura. O sal é o soluto, que o sal, ó, e a água é o solvente. Aqui é a água. Normalmente, água em maior quantidade. Eu preparo uma soluçãozinha de NaCl, que é uma salmoura. Eu posso classificar essas soluções de duas formas, como soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. Isso vai depender da natureza do soluto, ok? A solução eletrolítica, ela vai conduzir corrente elétrica, ok? Ou seja, a solução de NaCl, ela conduz corrente elétrica, então é uma solução eletrolítica. Por que, professor, que o NaCl conduz corrente elétrica? Olha para cá para o cátion sódio, ó. Na+, tem carga, não tem carga positiva? E o Cl- tem carga negativa. Ou seja, esses caras estão dispersos aqui na solução. Ou seja, eles vão conseguir fazer a movimentação da carga. A carga negativa, que normalmente entra aqui pelo polo negativo, ela entra, consegue se deslocar pela solução e sair no polo positivo. E continuar o caminho dela. Ok? Fechando o circuito. Quando eu tenho uma solução como o açúcar, por exemplo, uma solução de açúcar, de sacarose, ela é não eletrolítica, ela não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque isso é uma molécula sem carga. Eu não tenho carga, certo? Ou seja, ela não consegue fazer o deslocamento, ela não consegue a carga elétrica entrar aqui dentro. A solução de açúcar, mesmo que ela esteja aqui presente, ela não vai fazer o deslocamento de carga, não vai fazer o fechamento do circuito. Ou seja, como é que eu vou identificar? Presença de íons é uma característica de solução eletrolítica. Presença de moléculas não iônicas sem carga é uma característica de soluções não eletrolíticas, beleza? As soluções elas podem ser preparadas com substâncias em vários estados físicos. Por exemplo, soluções sólidas, como as ligas metálicas ou os comprimidos, ok? Onde eu vou ter o ativo farmacêutico como soluto e o recipiente como solvente. Soluções gasosas, como o atmosférico. Soluções líquidas, elas têm pelo menos um componente líquido, ok? Aí o que é que a gente faz? A gente vai encontrar essas combinações, gás líquido. O líquido como solvente normalmente e o gás como soluto. Água com gás é um exemplo de solução gás líquido. Solução líquido-líquido, etanol e água, por exemplo, que faz a cachaça. São dois líquidos. Solução sólido-líquido é quando eu pego um sal sólido, sal de cozinha, por exemplo, e dissolvo na água. A água do mar é um exemplo de solução sólido-líquido. Para separar essas soluções, ok? Qualquer tipo de mistura, na verdade, não só soluções, eu posso utilizar vários processos. Entre eles, eu vou deixar para vocês lerem isso aqui, que é bem simples. Levigação, flotação, decantação, floculação, centrifugação, destilação simples. Continuando. Destilação fracionada, dissolução, cristalização, separação magnética, filtração e peneiração. Aí vocês dão uma olhada nesses slides e leem isso aqui, tá bom? Não é muito complicado, não precisa de muita explicação. Pessoal, a solubilidade das soluções é basicamente o quanto de soluto eu consigo dissolver no solvente, ok? Isso vai depender de quê? Da força da interação. Quanto mais forte for a interação soluto com o solvente, certo? Mais solúvel ele vai ser. Existem solutos insolúveis também, ok? Por exemplo, o hidróxido de magnésio ele não é solúvel em água. Eu tomo até aquele leite de magnésio, que é um compostozinho, parece um leite, digamos assim. E também tem solutos bastante solúveis em água, por exemplo, o álcool. A gente consegue solubilizar bastante, sal de cozinha, solubilizar bastante. Mas não existe composto que seja totalmente insolúvel em dado solvente, certo? Eu sempre vou pensar assim, ó, isso aqui pelo menos alguma coisa dissolve. Se eu pensar na água e no óleo, por exemplo, que é uma mistura heterogênea, quando eu considerar a interface, o ponto de contato entre a água e o óleo, ali eu tenho uma pequena solubilidade do óleo em água, mas é muito pequena, eu não considero. Ok? Cada soluto pode ser mais ou menos solúvel em determinado solvente, dependendo das características de ambos. Certo? Se tiver uma força maior,
de atração entre soluto e solvente, vai ser mais soluto. Se essa força for menor, vai ser menos soluto. Coeficiente de solubilidade, o que é esse cara aqui? Isso é importante, ó. Coeficiente de solubilidade. Quem é esse cara? Ele basicamente é a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver. É uma propriedade do solvente, certo? E ela é uma para cada soluto. Esse valor ele é dado na relação de soluto por volume de solvente, basicamente na relação de grama de soluto por 100 gramas. Deixa eu fazer esse aqui direito. 100 gramas de solvente, ok? E esse valor depende da natureza do soluto e do solvente. Bom, e eu consigo caracterizar as soluções a partir da quantidade de soluto dissolvida. Isso em relação ao coeficiente de solubilidade. Ok? O que eu estou querendo dizer? O que vai ser uma solução que eu chamo de insaturada? Vai ser uma solução onde a quantidade de soluto é inferior à capacidade de solubilização do solvente, ou seja, ela é inferior ao coeficiente de solubilidade, certo? Ou seja, inferior eu relaciono com insaturada. A solução saturada vai ser aquela solução em que a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, certo? Igual, eu vou pensar em saturada. E supersaturada é quando a quantidade de soluto é superior ao coeficiente de solubilidade, certo? Superior, eu vou pensar em supersaturada. Cuidado, supersaturada, o pessoal gosta de confundir demais com saturada com corpo de fundo. Pessoal, se existe corpo de fundo, quer dizer que não foi solubilizado. Deu para entender? O que é que a solução tem que ser? Ela tem que ser homogênea. Se eu tenho um corpo de fundo, eu não tenho homogeneidade. Então, tem uma solução e um excesso de soluto que ficou precipitado. Esse precipitado está fora da solução. Então, a solução não é supersaturada, ela é saturada com corpo de fundo. Nas soluções saturadas, qualquer quantidade de soluto adicional irá precipitar, sai da forma dissolvida para a forma sólida, ou não dissolve, ok? E nas soluções supersaturadas, elas são instáveis. Qualquer perturbação no sistema provoca a precipitação do excesso do soluto, ok? Então pensa assim, se eu conseguir solubilizar uma quantidade maior de soluto do que o coeficiente de solubilidade suporta, a gente faz isso aquecendo a solução, solubilizando e depois esfriando ela. Se eu conseguir fazer isso, deixar mais soluto dissolvido do que o coeficiente de solubilidade, ela vai ser instável. Ou seja, se eu der uma sacudida, se eu der colocar um cristal do meu sal lá dentro, ela vai precipitar todo o excesso. Que solução ela vai se formar? Eu vou ter uma solução saturada com precipitado, ou seja, uma solução saturada com corpo de fundo. Deu para entender? Bom, eu consigo traçar gráficos de solubilidade, gráficos de coeficiente de solubilidade em função da temperatura, já que isso varia. O coeficiente de solubilidade varia com o aumento da temperatura ou redução da temperatura de uma solução. Aqui, nessa figura, eu tenho vários sais, certo? Aqui nesse eixo eu tenho um aumento da temperatura, ó, começa em 0, vai até 100 graus, e aqui eu tenho um aumento do coeficiente de solubilidade, começa em 10 gramas de solvente até 150 gramas de solvente. E eu tenho características infinitas aqui. Por exemplo, o KNO3 ele é muito sensível à temperatura. Já o NaCl ele é pouco sensível à variação de temperatura. Ó, você vê que essa linha verde ela quase não muda. O CaCl2 tem várias formas diferentes dele. E assim vai. O KBr é menos sensível que o KNO3. Ok? Bom, mas para que me serve isso aqui? Ela me serve para guiar. Se eu quiser preparar uma solução saturada, eu consigo usar esse gráfico. Se eu quiser preparar uma solução que seja insaturada, eu consigo usar esse gráfico. Consigo saber quanto eu vou poder dissolver de qualquer tipo de soluto em qualquer tipo de solvente. Portanto, eu tenho esse gráfico como guia. Mas o que é importante eu saber, por exemplo, é fazer essa definição. Ó. Como é que eu vou julgar pelo gráfico se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada? Essa não saturada é a mesma coisa que insaturada, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês. Insaturada.
Vou escrever o restão. Certo? Então, basicamente é o seguinte. Se a solução, por exemplo, eu quero preparar uma solução onde eu vou usar 28 gramas. Se eu puxar essa linha para cá no gráfico, ó, vai dar perto de 28. E se eu puxar aqui para baixo, vai dar 30 graus. Ou seja, se eu dissolvo 28 gramas de KCl a 30 graus Celsius, vou ter uma solução insaturada. Se eu dissolvo na mesma temperatura de 30 graus Celsius 35 gramas, eu vou ter uma solução saturada. Se eu consigo dissolver 48 gramas, mais ou menos, a 30 graus Celsius, eu vou ter uma solução supersaturada. Como é que eu julgo isso mais fácil? Eu vou olhar para essa linha. Ó. Se o ponto está abaixo da linha, insaturado. Se o ponto está em cima da linha, saturado. Se o ponto está acima da linha, supersaturado. Isso é questão de prova, tá bom? Então, aprendam isso aqui, que é uma questão dada, é presente para vocês. Ok? Aqui fica para vocês treinarem, ó, qual a coeficiente de solubilidade das soluções a 40 graus. Que soluções? KNO3, NaCl e sulfato de césio. A 40 graus, o que eu faço? Ó, eu pego aqui, temperatura de 40 graus e passo uma linha. Muito reta essa minha linha. Eu passo uma linha. Vou tentar fazer reta agora. Não deu. Vamos aqui de novo. Pronto. Agora deu certo. Certo? Ou seja, eu olho para cá agora. Ó, mais ou menos 68 graus para KNO3. Mais ou menos 33 graus para NaCl. Mais ou menos 18 gramas para o sulfato de césio. Isso é para mim saber qual é a solubilidade. E para mim classificar como supersaturada, saturada e insaturada, eu faço o ponto. Por exemplo, ó, classifica as soluções considerando 30 gramas em 100 ml de água a 60 graus. Ou seja, 30 gramas, né? Está aqui o 30, ó. Ele quer saber quanto é que vai dar a 60 graus. Eu estou falando desse ponto aqui, ó. Nesse caso, pessoal, vou estar acima da linha para o sulfato de césio, ó, a linha do sulfato de césio aqui, ó. Vou estar acima da linha supersaturada para o sulfato de césio. Está abaixo da linha para NaCl, insaturada para NaCl. Está abaixo da linha para KNO3, insaturada para KNO3. Bom, e como é que eu quantifico essas soluções? Como é que eu calculo a concentração delas? Como é que eu vou saber quanto de soluto necessariamente tem em cada solvente? Eu vou ter cálculos de concentração, tá bom? Esses cálculos podem ser de título, que é basicamente porcentagem, concentração normal, densidade, concentração molar e fração molar. Os principais são esses: concentração normal, fração molar, concentração percentual, densidade e concentração molar. A gente vai ver um por um. Bom, a concentração normal é a mais simples, uma das mais usadas para farmácia, ok? É basicamente a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Pressão, volume da solução, ok? Bastante usada na concentração de fármacos. Então não tem muito segredo, você pega a massa do fármaco e divide pelo volume da solução. Aqui um exercício para vocês fazerem, tá bom? Basicamente, pegar e aplicar aquela fórmula, C igual a M sobre V, beleza? E vocês fazem em casa. Concentração percentual é outra concentração muito utilizada na farmácia. Por exemplo, você vê muito medicamento que tem assim 4% de bromoprida, por exemplo, que é um medicamento para enjoo. Então, normalmente você encontra também na forma percentual. Como é que ela funciona? Ela pode ser a massa do soluto dividido pela massa total da solução, ou o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. Ok? Ou seja, ela pode ser massa-volume ou volume-volume, ou até massa-volume. Certo? Vezes 100. É um cálculo bem fácil. Ela é bastante utilizada em composições farmacêuticas. Certo? Ou seja, basicamente, eu vou, por exemplo, com a porcentagem de 25 ml, com a concentração percentual de 25 ml de etanol em uma solução que contém 25 de etanol, 25 de suco de limão, 25 de leite condensado e 100 ml de água. É basicamente isso aqui, 25 dividido por 175 vezes 100. Aí você vai saber
quanto é que vai dar isso aqui, certo? Não é um cálculo difícil. Concentração molar. Bom, essa aqui apavora muita gente, mas é bem simples. A fórmula é idêntica praticamente à da concentração normal. Só que em vez de massa eu vou ter número de mols. É número de mols pelo volume da solução. Aqui eu tenho um ponto. Na concentração normal, o volume pode ser variado, mas aqui o volume sempre tem que ser em litros, tá ok? Onde é que ela é utilizada? Na síntese química. Quando eu vou fazer, por exemplo, a síntese do oxalato de metila, eu calculo as concentrações em mol por litro. Eu não posso calcular diretamente em grama. Por quê? Porque a razão estequiométrica das equações químicas ela é feita em mol e não em grama. Certo? Para quem não lembra no colégio, ou que eu falo em sala, como é que eu calculo o número de mols? Por essa fórmula aqui, ó. O número de mols é a massa de qualquer cara dividido pela massa molecular. Como é que eu sei a massa molecular, professor? É a somatório da massa de cada átomo. Certo? Presente. Isso é a massa molecular. Ou eu dou na questão, ou você calcula pela tabela periódica. Mas não é difícil. Aí fica mais um exercício para vocês fazerem. Como eu disse, eu vou estar amanhã online, na hora da aula, para tirar dúvidas sobre isso aqui. Concentração molar. Ela também é uma relação de mol. Quando é que eu vou usar isso aqui? Quando eu tenho uma solução de sólidos, por exemplo, um comprimido, eu vou calcular a concentração molar ou percentual. Aí depende da vontade. Certo? Normalmente a percentual quando eu vou querer fazer formulação. Mas quando eu volto para a síntese química, eu vou usar a molar. Certo? Outro motivo de usar a molar é que eu utilizo massa como unidade de medida e não volume. Certo? E tem uma questão, o volume é afetado pela temperatura, enquanto a massa não é afetada pela temperatura. Então, quando eu tenho que aquecer ou esfriar algum tipo de fármaco, algum tipo de produto de síntese, eu vou usar a concentração molar para especificar ele, porque eu vou aquecer. E se eu usar a concentração molar para isso, eu vou ter variação em função da dilatação térmica. Beleza? Só curiosidade isso aí. Basicamente, ela é o número de mols de soluto pela massa do solvente. Em que? Em quilograma. Certo? Em quilograma. Lembrem de converter, tá bom? E a mesma coisa, quem não lembra o número de mols, sai a fórmula. E mais uma questão para vocês fazerem e tirarem dúvida comigo depois. Fração molar. A fração molar, ela basicamente vai te dizer quantos mols de cada, quantos por cento de mol de cada componente eu vou ter, certo? Ou seja, como é a fórmula dela? Parecida com o percentual, ó, é o número de mols do soluto A dividido pelo número de mols totais. Número de mols do solvente mais número de mols do soluto. Se eu tiver mais de um soluto, vai ser soluto A mais soluto B mais solvente, tá bom? Quanto mais de um soluto na solução, quando há mais de um soluto na solução, é possível obter diferentes frações molares. Por exemplo, eu consigo pegar a fração molar do soluto A, vai ser o número de mols de A, dividido pelo número de mols total, e também a fração molar do B, o número de mols do B pelo número de mols totais. Certo? E mais uma questão para vocês fazerem. Isso aqui é bem importante lá em lei de gases, quando você vai calcular a pressão parcial. Se vocês precisarem fazer isso, vocês vão usar a fração molar, tá bom? Bom, coisa que todo farmacêutico faz, diluição de solução. Que é o que? Eu pegar um cara que está muito concentrado fazendo solução mais diluída. Vocês fazem isso aonde, pessoal? Quem for trabalhar com farmácia hospitalar vai fazer isso direto. Aquele pessoalzinho, quem já foi para o hospital de noite doar sangue, ó, viajei. Quem já foi tomar remédio à noite, tem um farmacêutico lá preparando as medicações, diluindo, colocando na concentração correta que o médico prescreve dentro da bolsinha de soro. Basicamente é um cálculo de diluição. Certo? A fórmula utilizada, isso aí é o esquema, tá bom? Mas a fórmula basicamente é essa aqui, ó, M1V1, M2V2, ou para os farmacêuticos mais raízes, C1V1, C2V2, tá bom? Basicamente, concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 igual a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Eu uso isso aqui para quê?
eu consigo determinar a concentração de uma solução diluída. Se eu souber a concentração da concentrada, o volume que eu tirei dela e o volume da diluída, eu calculo a concentração. Eu consigo também saber quanto de volume eu vou tirar de uma solução concentrada para preparar uma solução diluída. Ou seja, eu tenho que saber a concentração da solução mais concentrada, a concentração que eu quero e o volume que eu quero. Aí eu calculo o volume que eu vou tirar da solução concentrada. Eu uso praticamente para essa. Outra coisa que é muito comum ser feita é uma coisa chamada diluição seriada, que é quando eu tenho que pegar uma solução muito, muito diluída. Por exemplo, eu preciso que essa solução aqui da frente esteja numa concentração 10.000 vezes menor, 100.000 vezes menor do que essa aqui. O que é que eu faço? Eu não tenho como pegar, não existe medidor pipeta que vai pegar 0,00001 ml. Então o que é que eu faço? Eu tiro 1 ml, divido para 10, divido para 10, divido para 10, divido para 10. Ou seja, eu pego 1 ml dessa, coloco em 10 ml. Pego mais 1 ml dessa de 10, coloco em outra com mais 10 ml. E eu vou fazendo uma diluição seriada. Para que é que eu uso ela? Para obter concentrações muito baixas. É um exercício para vocês fazerem de diluição. É basicamente aplicar C1, V1, C2, V2. Beleza? Então fica para vocês fazerem e tirarem dúvida comigo depois. Bom, para finalizar essa aula, vamos falar sobre propriedade coligativa. O que são as propriedades coligativas? São as propriedades da solução que acontecem em função da diluição, do fato de eu ter um soluto dissolvido naquele solvente. Ele vai mudar algumas propriedades do solvente, certo? E esse tipo de diluição, ele é estritamente... esse tipo de propriedade, ela depende somente do fato de ter alguma coisa solúvel, não importa o que, ok? Não importa se é sódio, se é cloro, se é lítio, se é urânio, se é plutônio. O que importa é que tenha uma coisa dissolvida, tá bom? Isso tem um efeito. Que efeito é esse? É a questão de eu ter um soluto de tipo molecular, ou seja, se eu dissolvo uma molécula de um soluto molecular, eu vou ter um composto dissolvido. Mas quando esse cara é iônico, dependendo do sal, tipo NaCl, por exemplo, cada molécula de NaCl, ela tem duas moléculas, na verdade, uma de Na+, e uma de Cl-. Ou seja, aqui eu tenho uma relação de 1 para 2, ou 1 para 3, como CaCl2, certo? Então isso é bom ter atenção, porque entra no cálculo das variações das propriedades coligativas. Bom, e que propriedades são essas? Uma delas é o abaixamento da pressão de vapor. Eu não falei sobre isso em sala, então não vou focar aqui. Mas basicamente quando eu dissolvo alguma coisa, eu diminuo a quantidade de moléculas de solvente que vão para a fase vapor. Ok? Basicamente isso. Como é que eu calculo? Tendo a pressão de vapor do meu líquido, do meu solvente, vezes a fração molar do soluto dissolvido. Como eu disse, isso aqui não está na prova, não falei nem em sala. Então, podem passar direto, mas eu já expliquei. Um exercíciozinho para quem quiser treinar. Propriedade coligativa, aumento do ponto de ebulição. Isso aqui vai cair na prova. Basicamente, o que é que eu tenho? Quando eu dissolvo qualquer coisa na água, eu faço com que ela vá ebulir, vá ferver a uma temperatura mais alta. Ok? Eu dei um exemplo em sala até do café. Quem que coloca açúcar na água que vai fazer o café antes de ferver a água? Quem faz isso, observa que ela demora mais para ferver. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura de ebulição dela. Tá bom? A fórmula é bem simples, ó. Variação da temperatura de ebulição, ela vai ser uma constante ebuloscópica, que está nessa tabelinha aqui de baixo, e que eu tenho que dar na prova, vezes o W. Lembra, esse W aqui é molalidade, concentração molar, certo? Como eu estou trabalhando com temperatura, a temperatura vai afetar a concentração molar, eu tenho que usar a concentração molar. Mas não é difícil. É só pegar a constante e multiplicar pela concentração molar. Tranquilo? Opa, professor, se for composto iônico, eu tenho que multiplicar por uma coisa chamada I. No último slide eu explico isso melhor, que é o fator de Van 't Hoff, tá bom? Que é o número de íons que vai ser formado. Por exemplo, NaCl, cada mol de NaCl não libera 2 íons, então vai ser multiplicado por 2. Exercício para vocês fazerem. Redução do ponto de congelamento. Isso aqui é aquele exemplo que eu dou, massa
fazer a cerveja gelar com sal e álcool, tá bom? Água, sal e álcool. Basicamente, quando eu dissolvo um soluto na água, eu baixo a temperatura de congelamento. Ela vai congelar a uma temperatura mais baixa. A fórmula é a mesma, isso aqui está até errado. Vou apagar aqui, ó. Isso aqui é um W, certo? Só que vai ser a variação da temperatura de congelamento é igual a constante de congelamento vezes a concentração molar, ok? Daqui as constantes, se eu cobrar isso, eu boto na prova a valor da constante. Exercício. Bom, e a pressão osmótica? O que é a pressão osmótica, pessoal? É basicamente a pressão que é exercida em uma barreira semipermeável que vai permitir o que? A passagem do solvente, mas não vai permitir a passagem do soluto. É a pressão que um sistema vai exercer sobre essa barreira quando o soluto é transferido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso é pressão osmótica, tá bom? Quanto maior for o fluxo dessa passagem, maior vai ser a pressão osmótica. Isso vai depender de quem? Da concentração das moléculas do soluto. Se esse meio é muito mais concentrado do que essa pressão osmótica vai ser maior. Se esse meio é mais diluído, essa pressão osmótica vai ser menor. Basicamente isso. Como é que eu calculo? A partir dessa fórmula, onde o que é que eu tenho? Π aqui é a pressão osmótica, ok? M é a molaridade. Vou trabalhar com concentração molar, porque eu não estou mexendo com temperatura. R é a constante dos gases, para quem não lembra, 0,082. E T é a temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta, professor? Temperatura em Kelvin, certo? Como é que eu calculo a temperatura em Kelvin? Eu pego a temperatura em graus Celsius e somo 273,15. Beleza? Coisa importante sobre a pressão osmótica é o meio, tá bom? Eu tenho meios hipertônicos, isotônicos e hipotônicos, tá bom? Isso é importante lá nas hemácias. O meio hipertônico é quando a concentração aqui fora, ó, é maior do que a concentração aqui dentro, certo? O que é que vai acontecer? O deslocamento do líquido não é do meio menos concentrado para o mais concentrado, então o líquido vai sair da hemácia, ó. A água vai ser extraída da hemácia, ela vai murchar. No meio hipertônico, o outro sistema murcha. No meio isotônico, ó, o nome, iso, mesmo, ok? Mesmo, certo? Mesmo. Ou seja, eu tenho uma concentração fora igual da de dentro. Ou seja, não vai ter diferença. A água vai entrar e vai sair na mesma velocidade. E no meio hipotônico, que é um meio abaixo, onde a concentração interna vai ser menor, vai ser maior, perdão. A concentração externa vai ser menor que a interna. Eu vou ter uma transferência de líquido para dentro da hemácia. A água vai entrar. Isso vai provocar a lise, a quebra da hemácia. É por isso que eu não posso beber água destilada. Beleza? Essa da é uma curiosidade que eu falei em sala, que a folha, que é o orvalho, aquela águazinha que aparece de manhã na folha, que eu chamo de transpiração, a folha perde água lá em cima para que o meio dela se concentre e a água possa subir da raiz até a folha. Beleza? Exercício para vocês verem. O que eu falei para vocês sobre as soluções eletrolíticas, ó, elas são íons, né? Então, aqui é que vai entrar o que eu chamo de fator de Van 't Hoff. Ó. Cada mol, um mol de NaCl, vai formar duas moléculas de soluto. Cada um mol de CaCl2 vai formar 3 moléculas de soluto. Esse número aqui, ó, que é o número real de compostos solubilizados, de partículas solubilizadas, ele é o que eu chamo de fator de Van 't Hoff. E eu pego esse valor e multiplico pela propriedade coligativa. Por exemplo, variação da temperatura de ebulição é a constante ebuloscópica vezes a molaridade. Que está errado também, desculpa aí, pessoal, é W. Aqui é W. Certo? Multiplicada pelo quem? Pelo I. Se for NaCl, esse I é 2. Se for NaCl, esse I é 2. Se for CaCl, esse I é 3. Tá bom?
eu multiplico isso sempre que eu tiver um íon ou uma solução eletrolítica. É isso aí, pessoal. Valeu. Amanhã eu vou estar online no horário da aula de vocês para tirar dúvidas. Então apareçam lá. Também tem um fórum no AVA de vocês, onde vocês podem colocar dúvida a qualquer momento. E quando eu entrar eu vou responder as dúvidas que tiverem lá, tá bom? Um abraço, boa noite para vocês.